Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Prazer recebê-lo, doutor Igor. Obrigado, gente. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Ora, estávamos já para conversar há algum tempo, não é? Então, hoje vamos concretizar então este convite. O Perfeito. programa Momento Jurídico está recebendo o doutor Igor Maciel, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com extensão na Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Professor de Direito Administrativo, Difusos e Coletivos. Procurador Municipal de Porto Alegre. Doutor Igor, então vamos conversar sobre a reforma administrativa e o impacto nos servidores ativos. Nós temos uma pauta que foi elaborada pela produção do programa Momento Jurídico. Podemos começar agora? Perfeito, por favor. O Congresso Nacional recebeu do governo Bolsonaro a proposta da reforma administrativa. O que pretende o governo com essa reforma, doutor Igor, no seu entendimento? Perfeito. Essa pauta da reforma administrativa, Regiane, não é algo novo, né? Não é de hoje, e aqui, verdade seja dita, essa pauta é uma pauta popular. Se você chega com as pessoas que não têm, até pessoas que não têm um certo entendimento do que é o serviço público, hoje é uma máxima você dizer que, eu estou passando por dificuldade financeira, né? As empresas estão em dificuldade, as empresas estão precisando ter restrições por conta da pandemia, mas os servidores públicos todos continuam recebendo normalmente, enfim. Existe eu diria até, uma situação que chega a ser até um mito, na minha Sim. opinião, nesse sentido. Então, a pauta da reforma administrativa, de acabar com os supersalários, de acabar com a estabilidade, já que na iniciativa privada existe uma maior facilidade para se demitir eventual trabalhador, não é uma pauta nova, né? É algo relativamente antigo. Então, o que o governo federal pretende quando envia o projeto de reforma administrativa, a proposta de emenda à Constituição, que foi numerada sob o número 32, né, de 2020, lá no Congresso Nacional, é exatamente tentar, de certa forma, reestruturar a administração pública, mais especificamente quanto aos servidores públicos, seja reduzindo os supersalários, seja reduzindo garantias que no imaginário popular, eu diria, são exageradas, enfim. Essa é mais ou menos a tônica do governo federal. Eu diria até que de fato, existem alguns cargos que, quando a gente vai analisar, grosso modo, o que diz a PEC, esses cargos, sim, fazem até um certo sentido que se tenha uma proposta de reforma, né, que se tenha uma reestruturação da administração pública. Agora, vale a pena a gente discutir, até para que a gente possa analisar o mérito da proposta e os pontos que são mais polêmicos, digamos assim. A ideia de uma reforma administrativa é positiva, mas a gente tem que discutir caso a caso os itens que foram sugeridos, né, recomendados. Sim. Na sua avaliação, quais os principais pontos desta reforma administrativa pretendida pelo governo? Eu diria que o grande ponto, ou o ponto que mais gerou atenção, né, de toda a opinião pública, é a questão do fim da estabilidade, né? Até que Sim. ponto se teria o fim da estabilidade, e o governo federal também dividiu aí os cargos que seriam aí na verdade ele dividiu os cargos de nível médio, nível superior, né, com os cargos, me fugiu até o nome agora que ele fala, né, que são os cargos de natureza, me desculpa, fugiu aqui até o nome especificamente que ele chamou, né, cargos como procurador, promotor, juiz, que ficaram fora, a princípio, desse planejamento geral, né, da reforma administrativa. Eu diria que o fim da estabilidade, essa ideia de se poder demitir o servidor, né, de uma grande dificuldade de demissão do servidor, é um dos principais pontos da reforma, né, da proposta de reforma administrativa. Agora, eu queria já até trazer uma certa crítica quanto a essa sugestão. É Pois que não. hoje, quando se fala no servidor estável, não se está dizendo que o servidor é proprietário do cargo. Ele é aquela pessoa que jamais vai ser demitida. Não, de forma alguma. Lá no artigo 41 da Constituição Federal, de fato, é possível que se demita o servidor estável. Agora, você tem que ter um processo administrativo disciplinar, você tem que ter direito à ampla defesa, direito ao contraditório.
e vários outros requisitos que, na prática, o que acontece, na verdade, é que não se tem uma, digamos assim, uma grande aplicação do procedimento administrativo que já existe. Afinal de contas, quantos servidores públicos você conhece que foram demitidos em razão de uma falta disciplinar? Então, não acredito que esse problema da estabilidade seja de fato um problema. O problema não é a falta de leis. O problema é a falta de cumprimento e execução das normas. Poderá haver, doutor Igor, uma judicialização da matéria onde os servidores poderão ser afetados, no seu entendimento? O governo federal, na proposta de emenda à Constituição, estabeleceu ali no artigo 2º da PEC que algumas das alterações que eventualmente foram propostas, né, como, por exemplo, limitação de férias a 30 dias, né, a gente tem, sim, carreiras hoje que tem 60 dias de férias, então aquilo faz bem parte daquele ponto que eu falei para você no começo. Sim. De fato, existe uma orientação de se limitar super direitos ou super garantias, digamos assim. Então, o governo federal, na proposta que fez, no artigo 2º, ele diz, olha, eu não vou aplicar aos servidores que já são da ativa aquelas mudanças que foram propostas ali em determinados artigos. Então, por exemplo, quem já está na ativa não vai ser atingido, e já tem na sua carreira as férias de 60 dias, não vai ser atingido quanto a isso, né? Não vai ter a redução desse direito. Outro exemplo aqui, eu até separei aqui na minha colinha aqui para a gente poder discutir, né? Um ponto é essa questão das férias, outro ponto é a questão de incorporação de determinados vencimentos, né, que sejam garantias individuais à remuneração e vários outros detalhes. Agora, sim, e isso aí vai ser cortado, então, no seu entendimento? Não, na verdade, quem é servidor da ativa permanece com esses direitos que seriam direitos adquiridos, eu diria. Sim. Agora, o que eu chamo a atenção é que, muito provavelmente, uma emenda no Congresso Nacional, de forma muito simples, eu diria, poderia também incluir os servidores da ativa com essa redução de direitos. E isso já se está sendo discutido lá no Congresso Nacional. A partir do momento que a gente atinge os servidores da ativa com essas questões em eventual emenda à Constituição, emenda, né, ao projeto lá no Congresso Nacional, sem dúvida alguma eu acredito em uma judicialização da questão para se manter o direito adquirido dos servidores que já estão na ativa. Então, a decisão do governo de tratar apenas novos servidores é uma decisão correta na sua avaliação? Eu diria que é uma decisão que tem mais apego, é mais fácil de passar no Congresso. Né? A partir do momento que você tenta incluir todo mundo na proposta de reforma, você acaba inevitavelmente atraindo uma pressão popular mais forte. A partir do momento que o governo manda para o Congresso a proposta sem incluir os servidores da ativa, né, da forma que foi feito, as principais categorias ficam desmobilizadas nas suas pressões. Né? Afinal de contas, hoje o direito que está sendo sonegado, de certa forma, ou a proposta que vai atingir diretamente aquelas pessoas que estão estudando para concurso, né? Os candidatos a cargos públicos. Vejam que, em geral, os candidatos a cargos públicos, eles não têm a representatividade que uma determinada categoria, com os seus sindicatos, as suas associações, eventualmente vai ter lá no Congresso. A partir do momento que o governo manda e retira essas pessoas da proposta, ou retira os servidores ativos da proposta, pelo menos em teoria, fica mais fácil esse projeto passar no Congresso. Mas o que eu chamo a atenção é que eu penso que as categorias, né, os servidores ativos, eles não podem, de certa forma, ficar desmobilizados, porque não é impossível uma emenda ao projeto dentro do Congresso que inclua todo mundo, inclua inclusive, né, apesar da redundância, os servidores da ativa. E isso já se está sendo discutido, já foi veiculado, a gente já teve veiculação de informações desse tipo na mídia recentemente. E tem previsão de quando essa reforma vai, então, começar a tratar deste assunto? A gente teve alguns exemplos recentes que foram as propostas relativas à Previdência, né, a reforma da Previdência. Sim. Eu, particularmente, aqui é uma opinião absolutamente pessoal, né, eu não acredito em uma reforma no curto espaço de tempo. Né? Alguns estão ventilando que é algo que vai passar com urgência
que vai passar da noite para o dia, mas eu não acredito. E se a gente for analisar o passado recente, né, governo Lula, governo Dilma e governo Temer, todos, de uma forma ou de outra, tinham ali uma maioria no Congresso. Né? Todos tinham maioria no Congresso. E mesmo com a maioria no Congresso, as reformas, os projetos que eles enviaram, relacionados principalmente à reforma da Previdência, né, que eram pautas assim, bem complexas, pautas bem relevantes, essas propostas demoraram aí pelo menos 1 ano e meio a 2 anos de tramitação e discussão. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, né? É uma questão que envolve muita discussão. Tem muita polêmica envolvida também. Com certeza, com certeza. E eu penso que é fundamental que a gente saia do lugar comum, né? Que a gente saia, né, nos debates com os nossos parlamentares daquela ideia de tudo ou nada, daquela ideia de que os servidores públicos são todos iguais, é isso mesmo, a gente precisa reduzir porque eles estão ganhando de forma exagerada, né? Eu perdi meu emprego durante a pandemia e ele está lá com o salário aumentando. Enfim, não é exatamente assim, né? A situação funciona de uma forma um pouco diferente. Na verdade, a gente tem que analisar que cada caso é um caso. E aí a gente, às vezes, pega a exceção, o discurso midiático de pegar a exceção e transformar como regra, né? O ascensorista do elevador é estável e jamais será demitido. Eu posso muito bem substituir esse cargo específico por um terceirizado que eu consigo demitir com mais facilidade. Veja, você está pegando a exceção da exceção da exceção e querendo transformar na regra. Não é assim que a coisa funciona, né? A gente precisa analisar e debater a questão de uma forma mais aprofundada. Então, por exemplo, de fato, a questão do assessorista faz sentido a gente discutir se realmente vale a pena ter uma estabilidade para esse cargo ou não, até porque esse é um cargo que está em extinção, né? Enfim, há a tendência desse cargo se extinguir. Mas será se a análise é a mesma que a gente deve fazer? Por exemplo, eu nem vou chegar e falar de um cargo de procuradoria ou do judiciário, não, mas para um cargo de analista do município, de analista do judiciário, de técnico judiciário. São carreiras de apoio também, mas é um apoio que precisa ser muito mais capacitado. Então, a partir do momento que a gente começa a atuar de forma mais específica e mais detalhada, né, analisando casos mais concretos, digamos assim, saindo do lugar comum, a gente percebe que a coisa não é tão fácil, não é tão simples. E é por isso que eu não acredito num debate rápido. Eu acredito que, de fato, essa proposta vai demorar muito para ser aprovada, ou pelo menos espero que ela demore para que isso seja bem discutido entre os parlamentares. Na sua avaliação, a máquina pública não aceita mais tantos servidores com salários altos? Aí, então, vem o fim da estabilidade? Essa talvez seja a grande polêmica, né? E essa talvez seja a discussão. De fato, existem algumas situações que todos nós concordamos. Eu sou contra essa discussão, Rejane, de que é tudo ou nada na reforma. Né? Sim. Eu sou a favor da reforma porque eu sou a favor, eu sou contra porque eu sou contra. Se a gente ficar nessas discussões genéricas, digamos assim, a gente nunca vai conseguir chegar no debate mais aprofundado, que é o que a gente tem insistido. De fato, existem algumas situações que todos concordam. Veja, na época da ditadura militar, se discutiu e se pensou e se definiu, digamos assim, que o juiz ele não poderia ser demitido de qualquer forma, sob pena de se tolher a liberdade dele, né? A liberdade para analisar o caso concreto. Então, se construiu no passado um direito do judiciário, dos magistrados em geral, de não ser demitidos, né? Que a penalidade para o magistrado, grosso modo falando, tá? Não vou entrar aqui nas nuances específicas dos casos, mas ele seria aposentado compulsoriamente. Então, foi um direito conquistado que tem uma certa razão de ser, ou que tinha uma certa razão de ser. De fato, hoje em dia não faz mais tanto sentido no mundo que nós vivemos hoje. E acabar com esse direito, essa prerrogativa do judiciário, me parece que é algo que é lugar comum. Todo mundo concorda nesse, né? Não me parece que é algo que vai ter tanta divergência. Agora, daí a você querer pegar este aspecto pontual
e dizer que toda reforma é positiva, né? E aqui eu estou falando de 40, 50 artigos que estão sendo alterados. Esse é um deles. Então a gente tem que aprofundar a discussão. Concordo com você quando, né? Concordo com a sua afirmação quando nós não aguentamos mais direitos exagerados, digamos assim, né? A população não aguenta mais direitos exagerados ou fora de contexto, né? Fora do contexto atual. Agora, os servidores públicos são e continuarão sendo necessários, né? A gente pega uma situação onde a pandemia talvez seja o melhor exemplo, o melhor lugar sem dúvida da pandemia, né? O município de Porto Alegre precisou montar uma força-tarefa por conta da pandemia. Nós éramos, não vou lembrar, nós somos, não tenho certeza, mas eu acho que 30 procuradores atuando. Você imagina a quantidade de demandas que tem chegado diariamente para o município. Eu imagino o trabalho de vocês dobrou, triplicou até. Eu não duvido. Então a gente não pode comparar situações que são incomparáveis, entende? Também não estou querendo dizer aqui que nós somos os bons e ninguém mais presta. Não é isso, por favor. Também mas a gente tem que analisar os casos concretos, não exageremos, né? Tanto assim, não é, doutor? Eu acho que é por aí. Lembramos sempre que o programa Momento Jurídico tem o oferecimento de Zafari Bourbon, Icatu Seguros, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Doutor Igor, continuamos então. O senhor tem mais algum detalhe para acrescentar, com certeza, a respeito dessa reforma tão polêmica? Eu diria que o principal ponto que a gente deve enfrentar, e aqui eu falo com qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora, é sem dúvida que a gente deve fugir do lugar comum, fugir do tudo ou nada, né? A gente tem visto na mídia manifestações, e aqui não vou entrar no mérito se é uma manifestação de esquerda ou de direita, de centro, não. Mas a gente tem visto manifestações que é a reforma sim ou a reforma não, né? Tudo ou nada. Eu entendo que a gente deve aprofundar o debate. Cada um de nós aí, nós devemos exercer o nosso papel de cidadania, né? Contactar os nossos deputados, né? Os nossos senadores e os membros do legislativo. A gente precisa provocar para aprofundar o debate. E aqui me parece que quem partir para o extremo, a reforma tem que ser aprovada do jeito que está. Ou quem partir para o extremo oposto, não aceita reforma alguma, vai sair derrotado. O mais prudente, e é esse o principal ponto, a principal mensagem que eu queria passar, é que nós devemos aprofundar o debate para a reforma administrativa é necessária, mas nós precisamos discutir e aprofundar cada ponto em específico. Então, reforma administrativa, sim, desta forma, não. A gente precisa mudar aí alguns pontos, sem dúvida alguma. Agradecemos muito a sua presença no programa Momento Jurídico através dessa live e voltamos a lembrar que amanhã às 20 horas no canal 20 e 520 da NET estará então esta live, não é, no ar. E muito obrigada, até a nossa próxima oportunidade. Uma boa noite, doutor Igor. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez. Boa noite e até a próxima. Até a próxima.